Colossenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja a tua palavra, Senhor, e como ela transforma as nossas vidas. Nós pedimos que, em nome de Jesus, neste momento, nosso entendimento seja aberto para aquilo que o Senhor tem a revelar para as nossas vidas, Pai. Que, em nome de Jesus, os nossos corações estejam abertos, Pai. Possamos receber a sua palavra, Senhor, com todo o poder que ela tem, para transformar as nossas vidas, nos instruindo em toda a verdade, nos corrigindo, nos aperfeiçoando, para que possamos ser encontrados por Ti de forma digna, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer todo o entendimento necessário para que nós possamos crescer em Ti, Senhor. Senhor, como eu sempre te peço, ainda que seja a mesma palavra ministrada a todos, que o Teu Santo Espírito haja de maneira personalizada, gerando o entendimento necessário na vida de cada um, para que, em nome de Jesus, conjuntamente, nós possamos sair daqui, Senhor, mais próximos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora você pode sentar. Se você reparou bem, eu falei que esta é a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Se eu chegasse aqui e falasse assim, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, não estaria de tudo correto, porque Colossenses, repito, é uma carta. E o que é uma carta? Carta é um meio de comunicação. É uma mensagem que alguém envia para alguém através da escrita. Isso é uma carta. Então, se você for lá nos Correios e postar uma carta, você pode postar uma carta para um amigo seu, bem old, né? Bem vintage. Mas uma carta, sobretudo nessa época aqui que a gente está lendo, era um meio importantíssimo de comunicação. Talvez hoje não seja o principal meio de comunicação, mas até os dias de hoje é um meio de comunicação. Se você enviar uma carta para alguém, você vai enviar uma mensagem para alguém. Nesse caso em específico, não é de alguém para alguém, mas de alguém para uma igreja. Uma igreja em Colossos. Uma igreja, né, como o nome da carta sugere, é uma carta enviada pelo apóstolo Paulo para os cristãos em Colossenses. E aí, a gente não vai fazer um estudo bíblico aqui, mas eu preciso falar um pouco assim sobre a conjuntura, assim, dar alguns bizus para você entender alguns aspectos que a gente vai tratar aqui. Prometo que não é estudo bíblico, a gente vai se ater aqui ao sermão, mas se liga só em algumas informações para que você entenda melhor a mensagem que a gente vai ler no decorrer desse capítulo 1 aqui da carta de Paulo aos Colossenses. Cartas são pessoais. Então, foi um apóstolo que escreveu para uma igreja em Colossos. Só que, se essa carta está na Bíblia, é porque necessariamente ela deve ser aplicada apenas aos cristãos de Colossos. Foi entendido que ela deveria fazer parte do canônico lá da Bíblia, para que a mensagem que ela carrega possa alcançar também a minha e a sua vida. Amém? Tá todo mundo comigo? Todo mundo acredita, né? Beleza? Bíblia. E aí, eu queria convidar você, já de antemão, a entender essa mensagem dessa forma. Não é apenas a carta do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, mas é a carta do apóstolo Paulo para essa igreja aqui hoje, beleza? É a carta do apóstolo Paulo para cada um de nós. E você vai entender no decorrer da mensagem por que isso é importante. Vamos lá. Cartas são instruções.
A maioria das cartas bíblicas, né, pelo menos, são instruções, normalmente para igrejas ou para servos em específico. Temos aí Timóteo, que as cartas de Paulo a Timóteo, temos outras cartas de Paulo para outras igrejas, Efésios, por exemplo. E na maioria das vezes elas eram para encorajamento ou correção. E se a gente entende que a carta de Paulo aos Colossenses não é aplicada apenas aos Colossenses, mas também às nossas vidas, a gente deve entender qual é o encorajamento, qual é a correção que ela vem trazer para as nossas vidas hoje. Século 21, Nova Iguaçu, Caioaba. Imagina que Paulo enviou a carta e aí você estava lá no primeiro século com a oportunidade que te deram, você não burlou, você não foi lá e abriu a carta, mas te deram a oportunidade de ler essa carta. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. A carta foi endereçada inicialmente a Colossenses, só que a gente teve a oportunidade de abrir a carta e de talvez pegar alguma coisa para a nossa vida. Com certeza. E aí, qual é o contexto em que essa carta é escrita? Paulo estava preso em Roma quando escreveu a carta aos Colossenses, e era por volta de 61 a 64 depois de Cristo. E ele escreveu essa carta porque Epáfras, que era um ministro de Cristo colossense, ele era daquela cidade, chega para Paulo e relata a respeito da igreja de Colossos. Paulo não tinha visitado aquela igreja, Paulo não conhecia aquela igreja. Ele ouve de Epáfras a respeito daquilo que Deus está fazendo em Colossos e ouve de Epáfras a respeito daquela igreja. E então decide escrever uma carta para os colossenses. Colossos era uma cidade da Frígia, região da Ásia Menor. Ela ficava a cerca de 15 quilômetros a sudeste de Laodiceia, próxima à estrada que ligava Éfeso ao rio Eufrates. Atualmente é o território da Turquia. Epáfras relata para Paulo algumas características daquela igreja que estava surgindo ali. Era uma igreja nova, né? Uma igreja recente. E ele relata algumas características boas e algumas características ruins daquela igreja, alguns problemas que aquela igreja enfrentava. E aí, nessa mensagem eu vou falar a respeito de um problema em específico, mas eu não vou te falar qual é esse problema agora. Você vai ficar comigo até o final para você pegar qual é o problema que a gente vai falar da igreja de Colossos. Mas Epáfras relata para Paulo alguns pontos positivos e alguns pontos negativos daquela igreja. Essa carta de Paulo aos Colossenses é muito semelhante a outra epístola da prisão, né, como são conhecidas as cartas que Paulo escreveu da prisão, que é a de Efésios. Então, Colossenses é cheio tem bastante doutrina, né? Mas tem também bastante aplicação prática a respeito do cristianismo. E aí, Paulo escreve essa carta, a envia por meio de Tíquico, e ela se inicia com a introdução que a gente já leu aqui, versículos 1 e 2. E aí agora você vai continuar lendo comigo. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Colossenses, capítulo 1, porque é só aí que a gente vai ficar mesmo, e você vai acompanhar comigo através da leitura. Versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós, como também em todo o mundo está frutificando. Assim como acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Conforme aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também vosso amor no Espírito. Para aí comigo, volta aqui. Nessa primeira parte, Paulo saúda a igreja e, em seguida, ele fala sobre alguns aspectos daquela igreja. E aspectos
muito positivos. Paulo inicia a sua carta provavelmente não, né? Relatando algumas coisas que ele ouviu de Epáfras, como ele mesmo fala, e que geraram em Paulo um sentimento muito bom. Pontos muito positivos da igreja. Nesse trecho que a gente leu aqui, a gente vê ao menos 6 características que são específicas da igreja de Colossos e que são muito proveitosas para o reino de Deus. Paulo fala que eles tinham fé em Cristo, que eles tinham amor com todos os santos, eles tinham esperança na vida eterna, eles ouviram a verdade do Evangelho, mas não somente isso, eles frutificaram a partir disso, e eles conheciam a graça de Deus em verdade. E aí, eu não sei você, mas se a gente for parar a leitura aqui, que incrível! A igreja de Colossos estava sendo reconhecida por pontos muito positivos na caminhada cristã. Uma igreja que era cheia do conhecimento, uma igreja que tinha fé em Jesus Cristo, amor para todos os santos, que tinha esperança na vida eterna, que é fundamental para a caminhada cristã, porque, como a própria Bíblia diz, se nós esperamos a Deus somente para este mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, a esperança na vida eterna é algo fundamental. E aí, eles ouviram a verdade do Evangelho, e isso é muito positivo, mas um aspecto é incrível, eles frutificaram. Era uma igreja que não estava, parada, era uma igreja que estava dando frutos, era uma igreja que estava dando resultado, era uma igreja que estava crescendo, era uma igreja que não ficou ali parada no tempo, mas que estava avançando, e Epáfras ia ministrando ali a palavra, e eu estou aqui conjecturando, e a cada mensagem tinham mais pessoas, e mais pessoas eram alcançadas, e estava frutificando, a coisa estava indo para frente. Só que aí, ele faz esse primeiro, essa introdução, falando desses pontos muito positivos. Eu não sei você, mas assim, seria muito legal ouvir de alguém que a Igreja Nova Vida de Caiuaba está ali, firmada na fé, que, olha, está frutificando, e vocês estão ouvindo a palavra da verdade, e vocês têm gerado resultado. Isso tudo é muito bom. E ele continua falando então pelo que ele estava orando pela igreja de Colossos. E aí, volta aí para Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos de participar da herança dos santos na luz. Volta comigo aqui. Primeiro, Paulo falou sobre alguns pontos muito positivos da igreja de Colossos. E em seguida, ele fala alguns pontos de oração que ele tinha pela igreja de Colossos. E não é que a igreja de Colossos estava em completa ausência de todos esses pontos que Paulo relatou. Mas Paulo queria que aquilo fosse maior, vamos dizer assim, que fosse mais desenvolvido. A oração de Paulo é para que aqueles pontos fossem amplificados. E aí a gente falou a respeito de 6 pontos que ele enumera na igreja de Colossos de forma muito positiva, mas por mais que você tenha lido comigo e sejam versículos tão pequenos, aqui de 9 a 12, um trecho muito pequeno, existe muitos pontos de oração aqui que Paulo fez. Paulo orou, e aí você pode ir acompanhando comigo aí. Eu não vou ler novamente, mas você vai vendo como tudo isso que eu estou falando está aí.
Paulo orou para que os colossenses fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, cheios de sabedoria, e não só de sabedoria, mas ele diz em toda a sabedoria, cheios de inteligência espiritual. Paulo ora para que eles andassem dignamente diante do Senhor, para que eles agradassem ao Senhor em tudo, para que eles frutificassem em toda boa obra, crescessem no conhecimento de Deus, fossem corroborados na fortaleza, tivessem a força da sua glória, tivessem toda a paciência, tivessem toda longanimidade, tivessem alegria e rendessem graças. Cara, parecia que Colossos estava tão bem. Parecia que Colossos estava, de vento em polpa. Parecia que estava na crista da onda. Mas aqui parece que tem tanto a ser feito. Porque a gente falou de 6 pontos que Paulo falou ali da igreja de Colossos e que eram muito positivos. Mas a gente vê uma oração de Paulo com 12 pontos em que ele acreditava que a igreja de Colossos precisava avançar. E é muito interessante porque ele começa falando a respeito do conhecimento da vontade de Deus. E ele fala sobre como isso vai conduzir eles para um conhecimento do próprio Deus. Ele fala sobre frutificar, mas ele não fala sobre frutificar apenas, que ele já tinha falado que a igreja de Colossos estava frutificando. Mas ele fala sobre frutificar em toda boa obra. Ele fala a respeito de ser corroborado na fortaleza. Ele fala a respeito de ter toda a paciência. Gente, a oração de Paulo, pesada. Tu consegue ter toda a paciência? Essa é a oração de Paulo a respeito daquela igreja, para que ela tivesse toda a paciência em Cristo, para que ela tivesse toda a longanimidade. E, apesar de parecer muito bizarro isso, apesar de parecer um monte de coisa que Paulo está orando, ele termina falando para que vocês tivessem também alegria e rendessem graças. E o mais interessante é que, se você está acompanhando aqui comigo, eu falei lá que Epáfras falou sobre alguns problemas da igreja de Colossos. E que eu ainda não relatei para você qual era um dos problemas que a gente vai falar aqui hoje. Mas Paulo, nesse momento aqui, fala a respeito da oração que ele fazia de Colossos. E ele não fala a respeito de Deus tirar esses problemas. Ele não fala a respeito de, olha, que Deus possa os livrar dos problemas que assolam a igreja de Colossos. Não é isso que Paulo faz. O que Paulo faz é orar para que a igreja de Colossos tenha paciência, tenha longanimidade, tenha perseverança, para que ela tenha fé, para que ela possa resistir àqueles problemas, para que esses problemas não sejam verdadeiramente problemas, não porque os problemas desapareceram, mas porque a igreja está fundamentada. E aqui, como eu falei, a gente não está fazendo um estudo bíblico, a gente está aqui num sermão, e aí, trazendo para a aplicabilidade na nossa vida hoje, às vezes a gente quer que os problemas do mundo desapareçam, ao invés de querer que a gente esteja firme para que os problemas, de fato, não sejam problemas para nós. Às vezes o que precisa é que nós possamos frutificar em toda boa obra a despeito dos desafios que enfrentamos. Mas a nossa oração tem sido para que os desafios diminuam e não para que a nossa fé aumente, para que o nosso resultado aumente em Cristo Jesus, para que nós possamos fazer mais por Ele com paciência e toda a paciência e toda a longanimidade, para que a gente frutifique em toda boa obra. A gente precisa de cara, aprender aqui com Paulo, que as nossas orações talvez não devam ser para que os desafios sejam menores, para que os problemas sejam menores. Parece que a gente vive, como igreja, a tentativa de que o mundo possa
ter o volume cada vez mais baixo para que o nosso cristianismo seja mais fácil de ser vivido. Parece que a gente quer que, sabe, o mundo não seja tão atraente para que seja mais fácil e confortável e cômodo vivermos o que o cristianismo tem para a gente. Parece que o que a gente quer é que o mundo fique no mute para que a gente consiga ouvir a voz de Deus, quando na verdade os nossos ouvidos que precisam estar mais atentos e mais treinados para ouvirmos a voz dele. Continue aí comigo. E aí, depois de ler esses 12 pontos de oração, da oração de Paulo pela igreja de Colossos, eu não sei, mas fica parecendo assim, nossa, cara, que surreal, como que essa igreja vai conseguir isso, né? Como que essa igreja vai conseguir ter toda a paciência, toda a longanimidade? Como que essa igreja vai conseguir, sabe, avançar tanto? Embora seja uma igreja, cara, tão boa, nossa, ainda falta tanto para conhecer da vontade de Deus e do próprio Deus. E aí, você vai continuar lendo comigo Colossenses capítulo 1, e agora os versículos, a partir do versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Paulo está falando ali a respeito da oração que ele fazia pela igreja de Colossos, e de repente ele começa a falar sobre a obra redentora de Cristo. E ele começa a falar sobre algumas características do próprio Cristo que operou essa obra redentora. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele não somente é o fundamento de todas as coisas, ele não é só aquele que criou, por intermédio do qual todas as coisas foram criadas, mas ele é também o que sustenta todas as coisas. Todas as coisas subsistem por intermédio dele. E aí, ele continua, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E aí a gente sai de alguns aspectos da característica de Cristo para a sua obra redentora, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que em outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Volta comigo aqui. Parece que Paulo se perdeu ali na carta. Porque quando você está lendo uma carta e de repente, do nada, vem um poema, um verso, um louvor, né? Não sei se era uma música que Paulo escreveu, mas Paulo está vindo, ele saúda a igreja, em seguida ele fala de alguns aspectos positivos daquela igreja, depois ele fala sobre o que ele orava por aquela igreja, e então, do Neida, ele vem com um poema a respeito de quem Cristo é. E aí, pode parecer que está fora de contexto. Pode parecer que Paulo se entusiasmou ali escrevendo a carta, ele estava escrevendo a carta para Colossos e tal, e aí de repente ele fala, nossa, mas Jesus é lindo, né? Ah, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de tudo. Mas não é bem isso. Na verdade, Paulo está desde o início
apontando para um mesmo lugar, batendo numa mesma tecla. E esse poema, que é incrível, e eu sou apaixonado por ele, na verdade corrobora com o que Paulo está querendo dizer. Lembra? Você ainda lembra que a igreja de Colossos tinha alguns problemas. E tem um problema em específico que a gente vai falar. E tudo que Paulo está falando até agora corrobora para esse problema específico. Mas ele não está falando a respeito do problema. Ele está falando a respeito dos pontos positivos da igreja. Ele está falando sobre pelo que ele orava pela igreja. E como a gente viu aqui, ele não está orando para que os problemas diminuam. Ele está orando para que aquela igreja estivesse mais fortalecida. E aí ele fala a respeito do Cristo. E ele fala a respeito da doutrina de Cristo. Ele fala a respeito de características de quem Cristo é. Ele fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele volta lá em Gênesis, que ele fala que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visível, invisível, trono, soberania, principado, potestade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele fala a respeito da pré-existência de Jesus. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E eu dei ênfase nisso aqui porque, embora possa parecer que ao falar que ele é o primogênito de toda a criação, que ele em algum momento foi criado, mas não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está relatando é que ele existia antes de todas as coisas e todas as coisas existiram a partir dele. E Paulo aqui enfatiza que ele era antes de todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Assim como ele é o primogênito de tudo aquilo que foi criado, ele é o primogênito de todos dentre os mortos. Ele é a plenitude de Deus. Porque foi da agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ele é a plenitude. Leia aí comigo agora o versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. E aí agora a gente chega no problema. Eu vou falar para você qual era o problema, um dos problemas da igreja de Colossos. Ele fala a respeito de Cristo e ele fala que esse Cristo e a obra redentora dele também encontrou essa galera aqui que em algum tempo era estranho, inimigo no entendimento pelas vossas más obras. E que coisa terrível, né? Ser inimigo de Deus. Contudo, a essa galera, ele reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ele está falando a respeito da obra redentora de Cristo e de como isso tirou a galera da igreja de Colossos da posição de inimigos pelas suas más obras para santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Sobre essa redenção que levou a igreja de Colossos a serem considerados inculpáveis, ou seja, sobre quem não pode ser atribuída nenhuma culpa. Irrepreensíveis, sobre alguém que não pode ser repreendido por nada, porque a sua conduta é perfeita. E de que forma isso foi feito? Por intermédio de Cristo Jesus. E aí ele fala, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui feito ministro.
ele está falando aqui, ele começa o versículo 23 com um se. O se é de uma possibilidade. Se vocês permanecerem. Se vocês se mantiverem. Se vocês não se moverem dessa esperança. Um dos problemas da igreja de Colossos é que ela era uma igreja recente e ela estava misturando muito a fé cristã com alguns aspectos culturais daquele momento. Então, era uma mistura de cristianismo com paganismo, com ocultismo, com legalismo judaico, e aquilo estava uma salada. E aí, a gente entende, tendo esse contexto, que o que Paulo estava fazendo desde o início da sua carta era uma mesma mensagem. Gente, vocês estão misturando aí coisas que não fazem o menor sentido. Nós precisamos olhar para um somente. E esse alguém é Cristo. Ele está apontando desde o início da sua carta para um nome. E aí você pode pensar assim, poxa, não, ele começou a apontar quando ele se perdeu lá e foi no poeminha, ele falou assim, não, peraí, essa galera está precisando saber de Cristo, vou falar aqui, fazer um poema a respeito dele. Não, desde quando ele iniciou a carta, ele está apontando para Cristo. Ele começa a carta, introduz a carta falando que é uma carta do apóstolo de Cristo, para os irmãos em Cristo, dando graças ao Pai de Cristo, pela fé da igreja de Colossos em Cristo, pela verdade do evangelho que aprendeste de Epáfras, ministro de Cristo. Ele está apontando desde quando começou, Cristo e Cristo somente. Cristo e somente Cristo, nada além dele. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é a plenitude de quem Deus é. Cristo, somente Cristo, nada além de Cristo, ninguém além de Cristo. Eu sou apóstolo de Cristo, Epáfras é um ministro fiel, maravilhoso, incrível, mas de Cristo. E que importa é que sejam dadas graças a Cristo por aquilo que vocês têm de fé em Cristo Jesus. O que me chama bastante atenção é que, conforme eu falei aqui, Epáfras chegou para Paulo antes dele escrever essa carta e enviá-la, e ele fala algumas características da igreja e relata para Paulo sobre algumas questões daquela igreja. E Paulo acha importante tratar, corrigir algumas coisas naquela igreja, que são alguns pontos que Paulo ouve e que causam preocupação em relação à deturpação do evangelho. Só que Paulo, mais à frente, a gente vai ver, vai até tratar a respeito desses pontos, de forma mais direta e objetiva. Mas Paulo não começa apontando aqueles problemas. Paulo começa enaltecendo Cristo, enaltecendo quem Cristo é na vida daqueles colossenses e quem eles deveriam firmar a sua fé. Paulo poderia começar a carta falando, saudações à igreja, vocês são uma igreja isso e aquilo. Só que vocês estão errando nessa parada aqui. Só que Paulo não acha efetivo falar a respeito do problema primeiro. Paulo fala primeiro de Cristo. Fala assim, olha só, vocês estão com problemas, vocês estão com alguns pontos a serem corrigidos, mas o que vocês precisam se ater é que a fé que vocês um dia obtiveram, esse conhecimento que vocês obtiveram a respeito da mensagem, aquilo que Epáfras revelou a vocês a respeito do evangelho, precisa ganhar tal proporção na vida de vocês que essas outras coisas
devaneçam, que elas diminuam, que elas possam ser apagadas diante da visão de vocês olhando para o Cristo. Não é que os problemas eram irrelevantes, mas os problemas não poderiam ser tratados simplesmente abrindo mão dos problemas, mas olhando para Cristo. Eles não deveriam tentar se afastar dos problemas, eles deveriam olhar para Cristo e isso o afastaria dos problemas. Eles deveriam olhar para Cristo e então as influências culturais daquela época não seriam para eles mácula para o evangelho que eles creram. Eles deveriam olhar para Cristo e isso geraria neles tamanha força no próprio evangelho, fundamento na verdadeira rocha sólida e firme, que as influências e as pressões religiosas de um legalismo judaico não teria espaço no coração deles. Eles não seriam guiados por falsos mestres se eles compreendessem a vontade de Deus e isso os levasse a um conhecimento do próprio Deus que fundamentasse eles em Cristo Jesus e Cristo Jesus somente. O que Paulo ora, o que Paulo faz, o que Paulo relata nessa carta é que mais do que simplesmente fugir dos problemas ou se preocupar em orar para que os problemas diminuíssem, a igreja de Colossos precisava estar fundamentada em Cristo.